Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece e está chegando aqui agora. Na videoaula de hoje eu trouxe essa bolsa maravilhosa de crochê, super fácil de fazer, muito estilosa. Essa é a bolsa que eu nomeei como bolsa branca. Eu gostei bastante desse modelo de bolsa, ela é super versátil. Então você pode usar ela como bolsa de mão, no ombro também. Ela é muito estilosa, gente. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder as próximas aulas. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse modelo, se você gostou dessa combinação de cores e qual cor você pretende fazer a sua. Então bora lá começar a nossa videoaula de hoje. Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar um total de 530 gramas de fio de poliéster de 4 milímetros na cor cru e na cor preto para fazer os acabamentos da peça. Você pode fazer a peça de uma mesma cor, não precisa misturar caso você não queira. Vou usar também agulha 4,5, 3,5, marcadores, tesoura, um botão imantado de 18 milímetros, duas argolas mosquetões de 3,5 centímetros, isqueiro e fita métrica. Essa bolsa também pode ser feita com fio de poliéster de 3 milímetros, com fio de polipropileno de 3 milímetros também, fio de malha, barbante número 6, 8. Então, vou dar início fazendo esse nozinho inicial. E a partir dele, eu vou fazer um total de 36 correntes. Pronto, terminei essa corrente inicial e ela vai ficar com um total de 25 centímetros. Então, agora a gente vai trabalhar nessa corrente, ó. Essa é a parte da frente da corrente. A gente vai trabalhar na parte de trás, nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, a gente pula a primeira alcinha, vai na segunda e faz o primeiro ponto baixo. E aí, a gente vai trabalhando em cada uma dessas alcinhas, fazendo ponto baixo. Eu vou fazer um total de 35 pontos baixos. Chegando no final dessa primeira carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente dá continuidade fazendo pontos baixos. Essa é a segunda carreira. A gente vai fazer essa segunda carreira só em pontos baixos também, um total de 35 pontos baixos. Chegamos no final da segunda carreira, ó, e a gente faz uma corrente quando chegar no final, vira a peça para a gente dar continuidade. Nessa carreira, a gente vai começar a trabalhar com ponto de relevo, mas a gente começa também fazendo pontos baixos. Então, a gente começa fazendo 5 pontos baixos. Esse é o segundo ponto, eu vou fazendo até completar 5 pontos baixos para a gente dar início ao ponto de relevo. Pronto, ó, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai começar a fazer o ponto de relevo, ó. Então, ó, tem esse ponto do lado, a gente vai no segundo ponto, no ponto de baixo, igual eu tô mostrando para vocês aí no vídeo, ó, passando a agulha dessa forma, no ponto de baixo. Esse é o primeiro, esse é o segundo ponto. A gente vai passar a agulha por baixo do segundo ponto. Então, pega uma laçada na agulha, vai lá nesse segundo ponto, ó, esse é o primeiro, vai no segundo, no ponto de baixo, passa a agulha por baixo dele, pega mais uma laçada. Fica com 3 laçadinhas na agulha. Aí a gente passa mais uma laçada por dentro dessas 2 laçadinhas, fica com 2. E passa essa última laçada, tirando as 2 últimas. Esse é o ponto de relevo, ó. Por trás desse ponto, vocês vão ver que vai ficar uma corrente. Sempre por trás do ponto de relevo, vai ficar essa correntinha. A gente não trabalha nessa, a gente vai trabalhar na próxima corrente do lado. Então, aí a gente vai fazer um ponto baixo nesse ponto do lado, ó. Passa a agulha e faz um ponto baixo. E atrás do ponto de relevo vai ficar aquela correntinha lá. E aí a gente trabalha fazendo mais 5 pontos baixos e depois a gente vai repetir esse mesmo padrão, ó.
Então, fez 4, 5 pontos baixos. Então, aí a gente vai repetir o mesmo padrão, ó. Conta os pontos para ver se tá certinho. Tem esse primeiro ponto, ó. A gente vai no segundo, no ponto de baixo da carreira. A gente vai passar a agulha dessa forma. Então, aí a gente pega uma laçada na agulha, igual a gente fez antes. Passa a agulha por baixo desse segundo ponto, ó. Pega mais uma laçada. Fica com 3 laçadas na agulha. Puxa uma laçada por dentro dessas duas. E agora mais outra laçada por dentro das duas últimas. E aí, novamente, ó, vai ter que ficar esse ponto, que é essa corrente, atrás do ponto de relevo. A gente vai no ponto do lado e faz um ponto baixo. Trabalha também mais 5 pontos baixos. E aí, a gente vai repetindo esse mesmo padrão até chegar no final. São 5 pontos baixos, o ponto de relevo. 5 pontos baixos, o ponto de relevo. Até chegar no final da carreira. E essa carreira vai finalizar exatamente com 5 pontos baixos. Se a sua carreira deu mais pontos ou faltou pontos, significa que você errou alguma coisa na hora de fazer esses pontos de relevo, então desmancha, volta novamente, analisa bem, porque essa contagem de pontos dessa base é múltiplos de 5. Então a gente trabalha de 5 em 5 pontos e a gente fez também um total de 5 pontos de relevo. Então, chegando no final dessa carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça, e agora nessa segunda carreira, após o ponto de relevo, a gente trabalha fazendo pontos baixos, tá? Apenas no ponto da frente, essa parte do avesso da peça, a gente trabalha fazendo pontos baixos. Na parte direita da peça, a gente faz o ponto de relevo. Agora, a gente está do lado do avesso, a gente trabalha fazendo essa carreira só em pontos baixos, um total de 35 pontos baixos. Finalizei essa carreira em pontos baixos, ó, faz uma corrente, a gente vira a peça e a gente vai continuar agora seguindo o padrão do ponto de relevo. Então, começa fazendo 5 pontos baixos e na sequência a gente vai fazer o ponto de relevo. 5, ó, finalizei os 5 pontos baixos. Agora a gente vai passar a agulha, ó, por baixo do ponto de relevo que a gente fez lá no início, ó. A gente passa a agulha por baixo dele. Então, aí a gente pega uma laçada na agulha, passa a agulha por baixo do ponto de relevo, ó. Pega mais outra laçada, fica com 3 laçadinhas na agulha.
tira 2 laçadas, puxa uma laçada por dentro dessas 2. Fica com 2 e passa uma última laçada por dentro dessas 2 últimas. No ponto de trás, do ponto de relevo, a gente não trabalha, a gente trabalha no ponto seguinte, ó, fazendo um ponto baixo. E aí a gente vai fazer mais 5 pontos baixos. Essa carreira que a gente começou agora vai ser a carreira que a gente vai fazer a alça de mão. Então a gente não vai trabalhar nessa carreira até o final. Então a gente finaliza mais 5 pontos baixos. Ó, esse é o 5º ponto. Agora a gente vai fazer mais outro ponto de relevo, trabalhando também novamente, a agulha passa por baixo do ponto que a gente fez lá no início, ó. Faz esse ponto de relevo. Finaliza esse ponto. Pronto, essa vai ser a largura da alça, ó, a gente vai subir, a partir daí a gente não vai mais trabalhar até o final. Então aí a gente vai subir, então finalizei esse ponto de relevo, faz uma corrente, vira a peça, e como eu falei anteriormente, na parte do avesso sempre trabalha fazendo pontos baixos. Então nessa parte a gente vai trabalhar fazendo um total de 12 pontos baixos. Esse é o primeiro ponto, faz o segundo, e aí a gente vai contando. Um total de 12 pontos baixos. Pronto, finalizados os 12 pontos baixos, chegando no final da carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça, e agora a gente vai fazer mais uma carreira de ponto de relevo. Então a gente começa fazendo 5 pontos baixos. Pronto, 5 pontos baixos, agora a gente faz o ponto de relevo, pega uma laçada, sempre passa a agulha por baixo do ponto de relevo da carreira anterior. Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, ó. Pega a laçada, passa a agulha, pega mais uma laçada. E aí finaliza o ponto. Vai no ponto seguinte, e a gente faz mais 5 pontos baixos. Depois a gente finaliza essa carreira com o último ponto de relevo. Essa carreira vai ser a última, a gente vai cortar o fio e vai finalizar, para a gente poder fazer o outro lado da alça. Então aí a gente finaliza a carreira, essa é a última carreira desse lado. Então aí faz esse último ponto de relevo, ó. Pronto, ó, essa é a última carreira. Agora a gente vai cortar esse fio para fazer o acabamento, para a gente poder dar início à alça do outro lado da peça, ó. Então aí a gente fez 3 carreiras. Do outro lado também a gente vai fazer a mesma quantidade de carreira, ó. Vou tirar a medida dessa largura, caso você esteja usando outro tipo de fio, ó, 9,5 cm. E de altura, 5,5 cm, mais ou menos. Então agora a gente corta esse fio para fazer o acabamento, ó. Pega essa ponta, passa por dentro da última laçada e puxa bem dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Pega a agulha 3,5 pra gente fazer no acabamento, ó. Vai escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos da parte do avesso da peça. Vai passando esse fio aí por dentro dos pontos. Depois a gente vai cortar. Já aproveita também, pega a ponta, aquela ponta lá do início também, já vai fazendo o acabamento dela. Vai escondendo por dentro desses pontos. Depois a gente corta essa ponta e queima com o isqueiro. Pronto, agora a gente vai começar o outro lado da alça, ó. Então a gente vai contar 12 pontos de base, ó. 12 pontos, coloca o marcador.
O marcador vai no 12º ponto, tá? No 12. Então, coloca o marcador nesse ponto. E aí, vai sobrar 11 pontos na parte do meio, tá? Essa aí vai ser a abertura da onde a gente passa a mão da alça. Então, aí tem que ter 11 pontos. E a gente vai seguir esse mesmo padrão do outro lado. São 3 carreiras, do mesmo jeito que a gente fez no primeiro lado, a gente vai fazer nesse segundo. E aí, a gente vai começar nesse ponto onde está o marcador. Então, pega o restante do fio. A gente já começa fazendo um ponto de relevo, ó. Então, passa a agulha nesse primeiro ponto, onde está o marcador. Puxa uma laçada. Puxei essa laçada. Pego uma laçada na agulha, ó, e vou passar por baixo do ponto de relevo que tá na carreira anterior. Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. E aí, a gente finaliza o ponto de relevo, ó. Tira 2 fios, depois tira mais 2. E aí, puxa a ponta do fio, que tá na parte de trás, ó. E a gente já vai esconder esse fio por baixo dos pontos que a gente vai fazer. Na sequência, ó. Então, vai no ponto do lado, faz um ponto baixo. Vai escondendo o fio, como eu falei, por baixo dos pontos. E a gente vai fazer um total de 5 pontos baixos, que é seguindo o padrão de sempre que a gente estava fazendo. Então, são 5 pontos baixos. Na sequência, ó, faz um ponto de relevo. E finaliza a carreira com mais 5 pontos baixos. Faz o acabamento daquela ponta, ó, corta o fio e queima essa pontinha para ela ficar bem presa. E no final dessa carreira, faz uma corrente, vira a peça e a gente vai fazer uma carreira só em pontos baixos, um total de 12 pontos baixos. Pronto, ó, chegamos no final da carreira, esse é o último ponto. Finalizei os 12 pontos baixos. Então, nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça e agora a gente vai começar a última carreira de ponto de relevo antes da gente fazer a peça inteira novamente, ó. Então, pega uma laçada na agulha, passa a agulha por baixo do ponto de relevo da carreira anterior, finaliza o ponto, vai no ponto do lado, ó. Deixa sempre aquele ponto lá, atrás do ponto de relevo, ó. Vai no ponto do lado, a gente começa fazendo o primeiro ponto baixo, e a gente vai fazer um total de 5 pontos baixos até chegar no próximo ponto de relevo. E pronto, chegamos no final da carreira, ó. Agora a gente vai começar a trabalhar nessa peça inteira. Então, aí a gente vai fazer uma carreira que vai ligar. Então, aí chegando nesse final, faz uma corrente, vira a peça. A gente começa fazendo 12 pontos baixos. Pronto, finalizei os 12 pontos baixos. Agora a gente vai fazer o ligamento dessa parte, ó. Então, a gente vai fazer essa quantidade de pontos em correntes. Então, a gente vai fazer 11 correntes para a gente poder ligar essa peça, ó. Então, são 11 correntes.
Então agora a gente vai lá no primeiro ponto, ó, do outro lado, e a gente faz um ponto baixo. E na sequência a gente finaliza fazendo também mais 11 pontos baixos. O total dessa carreira são 12 pontos, igual a gente fez do outro lado. Pronto, ó, finalizei os 12 pontos baixos, faz uma corrente no final da carreira, vira a peça e continua fazendo pontos baixos. Essa carreira a gente vai fazer pontos de relevo, então começa fazendo 5 pontos baixos até chegar no ponto de relevo. E aí continua seguindo o padrão. Pronto, ó, finalizamos aqui. Agora nessa parte do meio onde tem essa corrente, ó, a gente vira a corrente, a gente trabalha naquelas alcinhas que a gente fez no início, nas alças atrás da corrente, e a gente vai fazer só pontos baixos. Então a gente vai trabalhar em cada uma dessas alcinhas só fazendo pontos baixos, um total de 11 pontos baixos. Pronto, ó, terminei essa carreira de pontos baixos, ela tem a mesma quantidade de pontos dessa carreira de baixo, ó. E aí a gente continua seguindo o padrão, então começa fazendo esse ponto de relevo, ó, passa a agulha por baixo do ponto, e aí faz esse ponto de relevo, na sequência, 5 pontos baixos, depois um ponto de relevo e finaliza a carreira com 5 pontos baixos. O padrão não muda, tá, gente? O padrão é esse. Chegamos no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça, ó. Agora a gente trabalha só fazendo pontos baixos. Então a gente faz essa carreira toda em pontos baixos, o total vai ser o mesmo, 35 pontos baixos. Então chegamos no final da carreira, eu finalizei os 35 pontos baixos. Nesse final a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente vai começar mais uma carreira com ponto de relevo. Então, a gente começa fazendo 5 pontos baixos, na sequência faz o ponto de relevo, e aí continua seguindo o padrão, até chegar naquela parte do meio da alça. Pronto, ó, chegamos naquela parte do meio da alça, então finalizei esse último ponto de relevo. E aí, na sequência, eu faço 5 pontos baixos, e no meio dessa alça, a gente vai fazer mais um ponto de relevo, ó. Então, faz 5 pontos baixos. E aí, nessa parte do meio, a gente vai fazer aquele mesmo padrão. Então, a gente pula o primeiro ponto, a gente vai no segundo, no ponto de baixo, ó. Passa a agulha por baixo do ponto. E a gente faz mais esse ponto de relevo. Finaliza o ponto e segue a sequência. 5 pontos baixos, depois um ponto de relevo, e assim sucessivamente até chegar no final da carreira. Pronto, chegamos no final da carreira novamente, faz uma corrente, vira a peça, e aí a gente começa mais uma carreira só em pontos baixos, seguindo o mesmo padrão. A carreira de trás é só pontos baixos. Na carreira da frente, do lado direito da peça, a gente faz o ponto de relevo. Nesse total de pontos dessa carreira em pontos baixos, são 35 pontos baixos.
não muda o padrão é o mesmo, tá? São sempre 35 pontos baixos. Na parte da frente, 5 pontos baixos, um ponto de relevo, 5 pontos baixos e um ponto de relevo. A partir de agora, a gente só vai seguir esse padrão. Não vai mudar nada, a alça já está pronta. Então, a gente vai seguir essa sequência. Uma carreira, a parte de trás só pontos baixos, a carreira da frente fazendo os pontos de relevo. Então, aí é só repetir esse mesmo padrão, contando a partir da primeira carreira que a gente fez na corrente da alça, que ligar uma alça a outra, a gente vai fazer um total de 46 carreiras. A gente faz essas 46 carreiras e aí a gente vai fazer a outra parte da alça, tá? Então, contando da base dessa alça até a base da outra alça que a gente vai começar a fazer, são 46 carreiras. Pronto, gente, ó, terminei as 46 carreiras seguindo o mesmo padrão. Então, entre uma alça e outra, são 46 carreiras. E agora eu vou tirar a medida dessa parte que a gente fez, ó, essas 46 carreiras têm 33,5 centímetros, mais ou menos. A medida do tamanho total dessa peça, ó, 39 centímetros. Então, agora a gente vai fazer a segunda parte dessa alça, a gente vai repetir o mesmo padrão. Então, antes de começar, eu vou colocar alguns marcadores para a gente separar esses pontos, igual a gente fez lá no início. Então, a gente separa. São 12 pontos de um lado, 12 pontos do outro, e na parte do meio são 11 pontos. Então, aí a gente coloca esses marcadores para a gente poder trabalhar dessa forma. A mesma quantidade de pontos que tem na outra alça. Então, começa a carreira fazendo 5 pontos baixos, a gente segue o mesmo padrão. Na sequência, faz o ponto de relevo, mais 5 pontos baixos, até chegar lá naquele marcador. Pronto, ó, chegamos de um ponto onde está o marcador, então a gente finaliza aí fazendo esse ponto de relevo. Aí a gente vira a peça, a gente não continua até o final, a alça da mesma forma de antes, ó. Faz uma corrente, no final vira. E aí essa carreira a gente só faz pontos baixos, né, como sempre. Então são 12 pontos baixos. Chegamos no final da carreira novamente, faz uma corrente, vira a peça. E nessa carreira a gente vai fazer pontos de relevo. Então, começa fazendo 5 pontos baixos, depois o ponto de relevo e segue o padrão, até chegar lá onde está o marcador. Essa é a última carreira. Após essa carreira, a gente corta o fio, faz o acabamento e já começa o outro lado da alça. Pronto, essa é a última carreira, agora a gente corta o fio para a gente poder fazer o acabamento. Ponta desse fio e passa por dentro dessa última laçada, ó. E a gente vai escondendo esse fio pela parte interna da peça, a parte do avesso. Pega a agulha 3,5, vai escondendo esse fio por dentro, depois a gente corta e queima a ponta, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Pronto, agora vamos começar do outro lado, ó. Então, a gente vai lá onde está o marcador, o outro marcador, passa a agulha, puxa uma laçada. E aí, agora a gente vai fazer esse ponto de relevo, a gente já começa esse lado com ponto de relevo, ó, pega uma laçada na agulha, passa a agulha por baixo do ponto de relevo da carreira anterior, e aí finaliza esse ponto. Na sequência, a gente faz 5 pontos baixos, depois um ponto de relevo e finaliza a carreira com mais 5 pontos baixos. Vai escondendo, já aproveita, vai escondendo a ponta desse fio, ó. Igual a gente fez na primeira alça. Passo a passo é o mesmo. Quando chega no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça. A gente já aproveita para fazer o acabamento na pontinha daquele fio que a gente estava escondendo por baixo dos pontos. Faz o acabamento
E nessa carreira a gente só trabalha com pontos baixos, são 12 pontos baixos. Final da carreira, faz a corrente, vira, e aí a gente já começa fazendo ponto de relevo, e depois segue o mesmo padrão de antes, 5 pontos baixos, ponto de relevo. Essa é a última carreira, agora a gente vai fechar, igual a gente fez do outro lado. Então, aí a gente faz essa corrente no final, vira a peça, e eu vou fazer uma carreira só em pontos baixos. Então, começo fazendo 12 pontos baixos, depois eu faço uma corrente para ligar uma alça na outra, da mesma forma de antes. Finalizado os 12 pontos baixos, e agora eu vou fazer 11 correntes, a mesma quantidade de pontos que tem na parte de baixo. Faz essas 11 correntes, e aí a gente liga uma alça na outra. Finalizou as 11 correntes, já começa do outro lado. E aí a gente faz um total também de 12 pontos baixos até o final dessa carreira. Começa a carreira seguindo o padrão, 5 pontos baixos, o ponto de relevo, até naquela parte do meio da alça, onde a gente fez as correntes, ali a gente só trabalha fazendo pontos baixos. Pronto, nessa parte da corrente, a gente vira a corrente, a gente vai trabalhar nessas alcinhas que tem atrás da corrente, fazendo um total de 11 pontos baixos. E depois dos 11 pontos baixos, continua seguindo o mesmo padrão de antes, até chegar no final da carreira. No final, faz a corrente e vira a peça. Pronto, e essa carreira vai ser só pontos baixos, 35 pontos baixos até o final da carreira. Nessa carreira, a gente segue o mesmo padrão de relevo, 5 pontos baixos, um ponto de relevo. E assim sucessivamente, até chegar lá naquela parte do meio da alça, onde a gente vai fazer o ponto de relevo na parte do meio. Pronto, nessa parte do meio, a gente começa na alça fazendo 5 pontos baixos, seguindo o mesmo padrão. E aí, após os 5 pontos baixos, a gente vai fazer mais um ponto de relevo para a gente poder finalizar essa peça. 5 pontos baixos, faz aquele mesmo padrão, pula o primeiro ponto, ó, vai no segundo, no ponto de baixo, passa a agulha e a gente faz o ponto de relevo. Na sequência, continua seguindo o padrão, 5 pontos baixos, ponto de relevo, até chegar no final dessa carreira. E pronto, finalizamos a última carreira de ponto de relevo. Então, chegando nesse final, a gente vai fazer uma corrente, como sempre. Vira a peça e a gente vai fazer uma última carreira só em pontos baixos. Então, essa carreira é só pontos baixos, um total de 35 pontos baixos. Pronto, ó, finalizamos a última carreira, corta o fio, puxa essa última laçada, passa a ponta do fio por dentro dela. E a gente vai esconder esse fio por dentro dos pontos, vai escondendo. Depois a gente corta a ponta e queima. E aí a gente finaliza essa peça. E essa peça vai ficar com 45 centímetros de comprimento
por 27 centímetros de largura. Agora a gente vai começar a fazer as laterais. Então, pega essa peça e vamos fazer uma divisão. A gente vai contar, ó, 26 carreiras. Na 27ª carreira, a gente coloca um marcador. E entre um marcador e outro, nessa parte do meio, vai ter 10 carreiras. Do outro lado, mais 26 carreiras. Então, a gente faz essa divisão para a gente saber o tamanho exato da lateral que a gente vai precisar fazer. Então, na lateral, a gente vai ter 26 carreiras de altura e de largura são 10 pontos de base. Então, aí faz essa contagem, faz essa divisão e a gente começa a fazer a lateral para encaixar exatamente nessas carreiras. Então, para fazer a lateral, a gente começa fazendo esse nó inicial. E a partir dele, a gente vai fazer um total de 11 correntes. E essa corrente vai ficar com 8 centímetros. Então, agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, nessas alcinhas. Então, pula a primeira alcinha, vai na segunda. E a gente vai fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 10 pontos baixos. Chegando no final da carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente continua fazendo pontos baixos. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 26 carreiras, que é a altura daquela lateral que a gente acabou de medir na peça. Então, são 26 carreiras no total. Finalizada a primeira parte dessa lateral, então a gente corta o fio, passa o fio por dentro dessa última laçada. E depois a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois corta e queima a ponta. E a gente vai repetir esse mesmo processo para fazer a segunda lateral. São duas peças iguais, então a gente repete o mesmo processo. São 11 correntes, depois a gente trabalha na parte de trás da corrente, fazendo 10 pontos baixos, sobe 26 carreiras. Finalizada as duas laterais, agora eu vou tirar a medida. Então, essa peça vai ficar com 9 centímetros de altura por 8 centímetros de largura. Então, são duas peças. Agora, a gente vai fazer a costura dessa lateral na nossa bolsa, seguindo os marcadores que a gente já tinha colocado na peça, ó, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Então, a gente vai seguir esses marcadores para a gente poder fazer a costura. Então, encaixa a lateral na peça, ó. A gente vai no primeiro ponto, a gente vai casar esses pontos de uma lateral para outra. Ó. Então, vai no primeiro ponto, passa a agulha, pega o fio, puxa uma laçada. E aí, a gente faz uma corrente, a gente vai trabalhar com o ponto caranguejo. A gente já trabalhou com esse ponto aqui no canal, na aula passada. E aí, a gente vai no ponto de trás, passa a agulha de um lado para o outro, pegando a peça e a lateral, ó. Puxa uma laçada, a gente fica com duas laçadinhas na agulha e aí passa uma última laçada por dentro delas duas. E aí vai repetindo esse mesmo padrão, vai no ponto de trás, passa a agulha, pega uma laçada, fica com duas laçadas na agulha, passa uma laçada final por dentro delas. E aí você vai trabalhando esse ponto por toda essa lateral. A gente vai seguindo esses marcadores. Então, onde está a ponta desse marcador rosa, vai ser a ponta dessa lateral. E a base é entre esses dois marcadores. Entre um marcador e outro vai ser onde a gente vai costurar a base. A gente vai seguindo esse padrão, fazendo esse ponto caranguejo. Ele é bem simples de fazer. A gente sempre trabalha no ponto de trás, igual vocês estão vendo aí no vídeo.
E pronto, ó, finalizada toda essa costura da lateral, como eu disse, ela foi toda feita seguindo esse ponto caranguejo, e aí a gente corta esse fio para a gente poder fazer o acabamento. Então, a gente passa a ponta desse fio por dentro dessa última laçada, puxa e a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta a ponta e queima. Aí já aproveita também para fazer o acabamento na ponta do fio lá do início também, a gente vai passando ele por dentro dos pontos, depois vai escondendo, corta a ponta e queima. E depois você vai repetir esse mesmo processo para fazer a costura do outro lado. Lembra de colocar as marcações, são 26 carreiras, 10 carreiras entre um marcador e outro, e no outro lado mais 26 carreiras. Faz essa marcação, coloca os marcadores e aí você começa a fazer a costura, seguindo esse mesmo padrão do ponto caranguejo. E pronto, a costura finalizada. Se você não quiser colocar nenhuma borda de outra cor, você pode finalizar sua peça dessa forma. Não vai precisar seguir essa etapa que eu vou mostrar agora. Eu vou fazer essa bordinha com esse fio preto, ó. Então, eu vou usar a agulha 3,5. Vou trabalhar com pontos baixíssimos. Então, passo a agulha no meio desse ponto de base, pegando apenas a perninha de fora do ponto. E vou fazendo pontos baixíssimos. Vou circular toda essa base fazendo pontos baixíssimos. Se você não quiser que a sua peça fique de outra cor, fique só da mesma cor, então você não precisa nem seguir essa etapa de agora de ponto baixíssimo, pode terminar a peça dessa forma mesmo, não precisa fazer esse acabamento. Pronto, ó, circulei toda essa base com esse fio. Chegando nesse final, a gente simula essa correntinha aí final para fazer o acabamento, para o acabamento ficar bem perfeito. E aí, nesse final, eu vou amarrar essas duas pontas, a ponta do início e a ponta do final. Vou dar 2 nozinhos, não tem como esconder esse fio preto por dentro desses outros pontos, porque vai ficar mostrando. Então, dou esses 2 nós, corto a ponta e queimo, escondendo bem esse acabamento. Então, aí corta a ponta do fio e queima. Agora, a gente vai fazer a borda, ó, dessa parte da alça de mão. Então, aí a gente pega o restante do fio. A gente vai ali naquela carreirinha de base e a gente vai trabalhando fazendo pontos baixíssimos também. A gente passa a agulha pelo meio do ponto de base e vai fazendo pontos baixíssimos. E aí a gente vai circular toda essa abertura fazendo pontos baixíssimos para ficar esse acabamento aí também com esse fio preto. E aí, ó, depois que circular toda essa alça de mão, puxa essa última laçada, passa o fio para a parte interna da peça e a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer 2 nós, depois a gente corta e queima a ponta. E depois a gente vai repetir esse mesmo processo para fazer a outra alça, tá? Então, a gente nessa outra alça, a gente repete esse mesmo passo a passo para circular a borda da alça. E para fechar essa bolsa, eu vou usar o botão imantado, vou fazer a costura com fio de nylon 0,3 e agulha de costura normal.
Se você quiser, você pode colocar um forro nessa peça, eu acho que vai ficar muito, muito bom se colocar um forro. Então fica a seu critério, se quiser colocar forro ou não, vou deixar dessa forma. Enfim, aqui no canal já tem 2 aulas onde eu ensino a fazer forro, então eu vou deixar também um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para finalizar, a gente vai fazer essa alça, então pega a argola mosquitão, ó, passa a agulha pelo meio, puxa uma laçada, faz uma corrente. Pega a ponta do fio também, ó, e puxa mais outra corrente, que é para ficar bem firme. E agora volta para o fio principal. E aí a gente vai subindo correntes. Eu vou fazer um total de 82 correntes. E essa corrente, ela vai ficar no tamanho de 55 centímetros. Chegando nesse final, a gente pega a segunda argola mosquitão e a gente passa a agulha pelo meio dessa argola. E a gente faz esse ponto baixo, depois sobe uma corrente. Agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio de cada uma dessas correntes. E a gente vai fazendo pontos baixíssimos. Esse fio preto não dá para ver bem o ponto, então eu vou deixar aqui outra aula onde eu ensino a fazer essa alça com outro fio mais claro, tá? Caso você tenha dificuldade de entender mais ou menos como é que funciona essa alça. Essa alça é toda feita em ponto baixíssimo, de vai e vem. A gente trabalha de um lado com a argola mosquitão, depois trabalha do outro lado também na argola mosquitão. Então aí eu vou adiantar o vídeo, vou deixar o link dessa aula, onde eu ensino a fazer esse modelo de alça com um fio mais claro para que você possa entender melhor. Mas aí você segue essas medidas que eu passei aqui para vocês, a quantidade de pontos, e aí você faz seguindo esse modelo que é da bolsa baguete, a alça da bolsa baguete, que eu fiz esse mesmo modelo de alça, só que eu fiz com outro fio mais claro. E a largura dessa alça, eu fiz um total de 5 carreiras de pontos baixíssimos. E aí, a alça já tá pronta, ela vai ficar com 3 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento. Então, aí você vai seguir essa aula, que é da bolsa baguete, onde eu ensinei a fazer essa alça, com um fio marrom claro. E aí você segue essas medidas que eu tô passando para vocês, a quantidade de pontos e o tamanho, você segue essas medidas. Lá você vai aprender mais detalhadamente como fazer essa alça. Então, aí é só a gente encaixar a alça na bolsa e está pronta a nossa bolsa branca. E esse é o resultado final da nossa videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo modelo de bolsa. Gostei bastante de fazer essa peça. Ficou um modelo muito estiloso e também com um toque de clássico por causa dessas misturas de cores. E se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que é essa forma de você contribuir com o meu trabalho. Deixa aqui embaixo o seu comentário me dizendo o que você achou dessa bolsa. E nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau!